pessoal, paz e bem a todos. Espero que vocês estejam muito bem com a graça de Deus. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao canal Informação Católica. Convido você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Toda semana traremos novidades, informações e esclarecimentos da nossa fé. Deixe o sininho ativado para receber as notificações e ficar por dentro de toda a informação que traremos especialmente para você. Se inscreva também nos demais canais católicos. São todos excelentes canais que eu super recomendo para você. Nesse vídeo, explanaremos um tema que às vezes deixamos passar despercebido. O chamado de Jesus que reúne o colégio apostólico, que são os líderes da sua igreja, que mais tarde será por ele enviada ao mundo, para resgatar para Deus pessoas de todos os tempos e lugares. Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículo do 18 ao 20. Caminhando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Na mesma hora, abandonaram suas redes e os seguiram. Simão Pedro e seu irmão André atendem prontamente ao chamado de Jesus, deixando para trás o seu ganha-pão material para se tornarem pescadores de homens e ganhar almas para Deus. A nova barca de Pedro será a Igreja de Jesus, que navega em tempos difíceis e lugares distantes e perigosos, buscando peixes cada vez em águas mais profundas. Evangelho de São Mateus, capítulo 13. O reino dos céus é semelhante ainda a uma rede, que jogada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. Quando está repleta, os pescadores puxam-na para a praia, sentam-se e separam nos cestos o que é bom e jogam fora o que não presta. Assim será no fim do mundo. Os anjos virão separar os maus no meio dos justos, e os arrojarão na fornalha, onde haverá choro e ranger de dentes. A parábola da rede jogada ao mar prefigura o juízo final, aonde o justo será separado do perverso. Antes que isso aconteça, muitos homens e mulheres de todas as nações serão reunidos no reino. Assim, como a rede retira do mar todos os tipos de peixes que ali estão. Os pescadores da parábola são os apóstolos, e a barca onde eles estão, a igreja, enviada por Cristo ao mundo. Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos do 1 ao 3. Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes. Subiu a uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que a afastasse um pouco da terra, e sentando, ensinava da barca o povo. Jesus vê duas barcas, mas ele escolhe a barca de Pedro. Jesus entra na barca de Pedro e pede que ele se afaste da margem. E é da barca de Pedro que Jesus ensina o povo. A barca se afastando da margem simboliza a igreja, que fez a sua missão no território de Israel e que agora precisa buscar em lugares mais distantes para alcançar todos os gentios. Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos do 4 ao 7. Jesus acabou de falar. Disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar.
Simão respondeu-lhe: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa de tua palavra lançarei a rede. Feito isto, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se lhes rompia. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca, para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase iam ao fundo. Embora exaustos, depois de uma longa noite de pesca mal sucedida, Pedro coloca sua fé em Cristo, apesar das chances aparentes de não apanhar peixe algum. A profissão de fé de Pedro indica a sua futura missão, onde Jesus irá enviá-lo à frente dos demais apóstolos para evangelizar o território de Israel e depois todas as nações. O chamado de Cristo exige um desapego das posses mundanas e também uma disposição de abandoná-las completamente se necessário. Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos do 8 ao 11. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: Retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. É que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo acontecera a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Jesus estava preparando os seus discípulos para uma grande missão: levar o evangelho da salvação ao mundo todo. Mas isso só poderia acontecer no poder dele, se eles acreditassem nele e obedecessem a sua palavra. Então Jesus deu-lhes essa lição: Não tenham medo das águas profundas, não tenham medo do mar da vida, não tenham medo das tribulações, pois eu estou convosco. Creiam na minha palavra e façam o que eu mando, e as redes da igreja se encherão de grandes peixes. Evangelho de São João, capítulo 21, versículos do 1 ao 8. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos, junto ao lago de Tiberíades. Manifestou-se desse modo: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Responderam-lhe eles: Também nós vamos contigo. Partiram e entraram na barca. Naquela noite, porém, nada apanharam. Chegada a manhã, Jesus estava na praia. Todavia, os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhes Jesus: Amigos, não tendes acaso alguma coisa para comer? Não, responderam-lhe. Disse-lhes ele: Lançai a rede ao lado direito da barca e achareis. Lançaram-na e já não podiam arrastá-la, por causa da grande quantidade de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se às águas. Os outros discípulos vieram na barca, arrastando a rede dos peixes, pois não estavam longe da terra, senão cerca de 200 côvados. A pesca com rede era realizada à noite. Da mesma maneira, o mundo que jazia nas trevas recebe Jesus, a luz do mundo, que envia a sua barca da salvação, que é a sua igreja, e os seus apóstolos, ministros, anunciando o evangelho da Boa Nova. Jesus, em terra firme, representa a estabilidade da vida após a morte e a ressurreição. Os apóstolos, enfrentando as turbulências do mar e a sua instabilidade, representam a igreja enviada ao mundo, com todas as suas dificuldades e adversidades. Evangelho de São João, capítulo 21,
versículos do 9 ao 12. Ao saltarem em terra, viram umas brasas preparadas e um peixe em cima delas, e pão. Disse-lhe Jesus: Trazei aqui alguns dos peixes que agora apanhastes. Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousou perguntar-lhe: Quem és tu? Pois bem sabiam que era o Senhor. O número de peixes pegos na rede e arrastados até a margem é simbólico. São Jerônimo nos mostra que os zoólogos gregos haviam registrados, naquela época, 153 espécies de peixes. O episódio antecipa como os apóstolos, feito pescadores de homens, reunirão pessoas de todos os lugares na Igreja de Jesus. Todas as pessoas pescadas para o reino do céu são colocadas na barca de Pedro. E é onde elas são conduzidas até ele, até chegar à terra firme, a terra prometida do cristão, que é o reino do céu. Após Jesus, que é a luz do mundo, anunciar a boa nova, a igreja saiu pelo mundo anunciando o evangelho aos povos de todos os lugares, de todos os tempos. Muitos imperadores, reis, rainhas, magistrados, médicos, filósofos foram apanhados na rede da igreja. Santo Agostinho, São Luís, rei da França, século XIII, o imperador Carlos Magno, século IX, Santo Estevão, rei da Hungria, 1038, São Ricardo, rei da Inglaterra, Santo Henrique II, imperador, de 973 a 1024, Santa Matilde, de 895 a 968, rainha da Alemanha, São Canuto, rei da Dinamarca, mártir, 1040 a 1086, Santo Eduardo, rei inglês, de 1003 a 1600. Santo Eduardo, rei inglês, de 1003 a 1066. Em todos os 20 séculos da história, as redes da igreja sempre se encheram de grandes peixes, porque os evangelizadores, monges, bispos, apóstolos, sacerdotes foram para águas mais profundas, por amor a Jesus, pela salvação das almas, pela edificação da igreja e do reino de Deus. E aí, gostou do vídeo? Ficou com alguma dúvida? Deixe o like, deixe também o seu comentário, compartilhe. Que Deus abençoe você e a sua família. Até o próximo vídeo. Amém.